Todo fã da Disney fica satisfeito quando um vilão se dá mal no final de um filme. Mas vem cá, você já imaginou qual seria a sentença da ansiedade no mundo real? Pelas coisas terríveis que ela vai fazer em Divertidamente 2? No próximo filme da Riley, essa emoção laranja vai fazer coisas terríveis, como prender as antigas emoções contra a sua vontade em um lugar que, além de apertado, é extremamente escuro e assustador. E galera, isso se caracterizaria como crime de cárcere privado, que é quando se restringe a liberdade de outras pessoas só por vingança ou interesses próprios. Para cada personagem que a ansiedade tornou prisioneiro, ela poderia pegar 3 anos de prisão, já que são 5 emoções. Então, poderia ser presa por até 15 anos. Além disso, como a gente sabe que as antigas emoções vão escapar, caso alguma delas se machuque no processo, o que provavelmente vai acontecer, a pena por personagem colocado em cárcere privado aumentaria de 3 para 8 anos. Ou seja, ela poderia ficar presa por até 40 anos. Quando a ansiedade saísse da cadeia depois de cumprir toda a sua pena, a Riley já seria vovó. Ou estaria perto disso. Isso tudo é baseado nos trailers que a gente viu de Divertidamente 2 até agora. Quem sabe não pode aumentar mais. Então vem conferir agora todas as sentenças que alguns vilões da Disney receberiam se realmente fossem presos pelos seus crimes. Sério, vem comigo que eu te garanto que esse vídeo tá legal demais. Pega a sua pipoca, se ajeita no sofá, chama o seu papai, a sua mamãe, o seu cachorro, todo mundo. Tá começando mais um Team Videos. Se você assistiu Viva, ficou tão chocado quanto eu quando foi revelado que o gentil e amigável Ernesto na verdade era uma pessoa extremamente cruel e perversa. A gente descobre que o grande cantor mexicano na verdade teve toda a sua fama graças ao fato de ter roubado todas as canções do avô de Miguel, o talentoso Héctor. Isso se caracterizaria como apropriação indevida de propriedade intelectual, o que daria uma pesada multa de $250 mil, além de prisão de até 10 anos. E como se isso não fosse o suficiente, Ernesto ainda envenenou Héctor, matando o antepassado do querido Miguel, o que seria o pior crime entre todos. Homicídio. Isso seria suficiente para Ernesto ser condenado à pena de prisão perpétua. Ou seja, ele ficaria preso para sempre, gente. Ou até mesmo, dependendo do local em que ele fosse julgado, poderia receber a pena de morte. Mas como ele já tá no mundo dos mortos e tudo só foi descoberto quando ele tava lá, a prisão perpétua seria o ideal para um vilão tão dissimulado como ele. O Rei Magnífico é aquele típico vilão de filmes que é extremamente carismático e amado por todos que acham que o conhecem. Isso porque ele tem uma capa de bondade que esconde o seu verdadeiro lado maligno e vilanesco, já que ele basicamente utiliza de critérios egoístas para decidir qual o desejo que ele vai atender, mantendo aqueles que ele considera podres presos dentro do seu castelo. Ele mantém presos os desejos das pessoas contra a vontade delas, ou seja, ele na prática rouba as ideias de outras pessoas, o que também é considerado apropriação indevida de propriedade intelectual, resultando em uma pena de $250 mil, que ele poderia pagar facilmente, já que é um rei. Mas além disso, ele poderia ser preso por até 10 anos na cadeia. E caso o juiz considerasse o ato como roubo, ele ainda poderia ter a pena aumentada em 2 a 6 anos, dando entre 12 e 16 anos de prisão para o Rei Magnífico. Fora esse crime, o personagem poderia ser preso por acusação falsa contra outra pessoa, que no caso foi Asha, a quem ele acusou de tentar roubar os desejos dos súditos do Rei Mágico de Rosas. Por mais esse crime, o soberano perverso poderia pegar mais 20 anos de prisão, o que faria ele passar entre 32 e 36 anos na cadeia. E quando saísse, ele já seria um velhinho inofensivo. Se bem que na produção ele pegou uma pena bem pior do que essa, já que vai ficar preso para todo sempre dentro do espelho mágico. Bem feito para ele, né? E já que a gente tá comentando dos malfeitores, hoje vamos colocar hashtag vilões nos comentários. E ao lado você pode escrever qual vilão de algum filme ou desenho da Disney você acha o mais cruel de todos,
pra gente ver qual o pior vilão da história. E olha, tem tantos vilões que é difícil de escolher. Pessoal, a Úrsula é uma das mais marcantes e piores vilãs da história. Ela é intensamente assustadora e a sua crueldade parece não conhecer limites. E o live action da Pequena Sereia veio somente para reafirmar isso. A Bruxa do Mar apresenta uma longa lista de crimes cometidos, dentre os quais a gente pode citar a indução ao erro de maneira ardilosa, quando ela leva a Ariel a assinar o contrato onde a inocente princesa se compromete a dar a sua voz, além da sua própria vida, e ser transformada em um pólipo, o que lhe daria uma pena de até 8 anos de prisão. Fora isso, o fato dela ter vários seres do mar presos transformados em pólipos, inclusive o Rei Tritão, configura crime de cárcere privado, o que daria facilmente mais uns 50 anos de condenação. Quando ela se transforma em Vanessa e engana o príncipe Eric, ela comete o crime de falsificação de identidade, mais 2 anos de prisão. E por fim, e o pior de tudo, 2 tentativas de assassinato. Uma contra o príncipe Eric, que graças a Ariel a bruxa acaba acertando os seus 2 servos, e outra tentativa contra a própria Ariel, que só não se consumou pelo fato dela apresentar uma péssima mira e também do príncipe Eric ter conseguido deter a bruxa com o barco, em legítima defesa. E só por esse último crime, Úrsula poderia pegar até 20 anos de prisão, totalizando ao todo 80 anos na cadeia. Ou até mais. Só que no caso da vilã, a pena que ela recebeu acabou sendo bem pior. Agora vamos comentar do vilão mais psicótico de todos nessa lista. Síndrome de Os Incríveis de 2004. Ele mesmo, gente, o inocente garoto que cresceu e se tornou um milionário vingativo, que ao longo da obra descobrimos ser o responsável pela morte de mais de 20 super-heróis. Isso já seria o suficiente para solicitar ao juiz a prisão perpétua ou até mesmo a pena capital para o vilão. Só que não satisfeito em ter cometido esses crimes hediondos, o vilão ainda foi capaz de torturar o Senhor Incrível e tentar acabar com toda a sua família, o que é tentativa de homicídio, sem contar o fato dele ter enviado um robô gigante destruidor para a cidade, causando terror na população e destruição ao patrimônio público, o que daria multas absurdamente altas, além de mais uma prisão perpétua. E antes que eu esqueça, o vilão se passa por um agente do governo, o que já lhe daria 3 anos na cadeia. Sem dúvidas, o Síndrome é um dos vilões com a ficha mais intensa entre todos os malignos personagens da empresa do Mickey. Finalmente ele não vai ser capaz de cometer nenhum crime nunca mais, já que ele mesmo acabou se inutilizando para sempre. Mas vem cá, a gente pode dizer que o Síndrome tem uma concorrente de peso. Mas antes da gente comentar sobre ela, se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrição aqui embaixo. Assim fica bem mais difícil de você não receber os nossos conteúdos sobre desenhos e filmes animados. Na segunda produção dos Incríveis, lançado 14 anos depois, em 2018, vemos uma vilã que comete vários crimes também no universo dos heróis. A milionária vingativa foi a responsável por planejar uma série de atrocidades, o que se caracteriza como conspiração. Além disso, ela também é culpada pelo crime de sabotagem, já que ela faz isso ao comprometer o funcionamento do iate, assim como ao usar tecnologia dos óculos de controle para hipnotizar pessoas contra sua vontade. Tudo isso que ela fez no iate colocou a vida de várias pessoas em perigo, o que pode muito bem se enquadrar como tentativa de homicídio qualificado, e de várias pessoas ao mesmo tempo, já que tudo foi premeditado. Além disso, ela sequestra a Mulher Elástico, além, é claro, de várias pessoas pelo controle da mente. E falando dessa habilidade, ela faz isso de maneira coletiva, o que pode muito bem ser considerado terrorismo doméstico. A lista da vilã é quase tão extensa quanto a do Síndrome, mas não inclui crimes tão hediondos quanto o do primeiro vilão. Mas isso demonstra que os vilões dos Incríveis são os mais perigosos entre todos. E o detalhe é que nenhum deles tinha realmente algum superpoder.
Pelos seus crimes, Evelyn poderia pegar facilmente de 50 anos de prisão até mesmo prisão perpétua, o que, vamos combinar, seria bem justa, já que ela é uma pessoa muito perigosa. Fofinho, inocente, mas perigoso. Tô falando do Lotso, o vilão de Toy Story 3. Depois de ter sido abandonado e trocado por outro boneco idêntico a ele, Lotso iniciaria uma vida repleta de atos cruéis e malignos, que incluiriam coisas como sequestro, que foi o caso do Buzz Lightyear. E só esse crime, gente, já resultaria em até 30 anos de cadeia. O vilão, além disso, praticamente criou uma gangue, o que é uma formação de quadrilha, que daria um acréscimo de mais 3 anos na cadeia dos brinquedos. E por fim, seu ato mais cruel de todos foi a tentativa de homicídio coletivo, ou seria brinquedicídio. Isso rola quando Lotso pede ajuda a Woody e a outros brinquedos para subir a escada de emergência. E para isso ele simula que iria desligar a esteira que estava levando todos os brinquedos para a fornalha. Só que ao invés de fazer o combinado, ele vai embora e deixa os brinquedos para trás, condenando todos ao derretimento, o que significaria a morte de cada um. Isso por si só seria o suficiente para mandar o Lotso para sempre para a penitenciária do mundo dos brinquedos. Ou seja, ele teria um destino muito pior do que só ser abandonado, já que nunca mais teria sua liberdade. Os crimes do Lotso são alguns dos mais cruéis dentre todos os vilões da Disney. Isso porque ele é só um ursinho fofo e meigo. E sabe o que isso nos mostra, gente? As aparências enganam muito mais do que a gente imagina. Fica ligado. Estamos deixando 2 conteúdos muito legais para você conferir e se divertir com a gente um pouquinho mais. Valeu e até a próxima!